Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Por aqui tá tudo bem, gente, graças a Deus, né? Tá tudo bem. Eu andei sumidinha aqui um pouquinho, gente, do canal, porque eu tava trabalhando muito essa semana, né? Eu trabalhei muito. E aí, pessoal, contando um pouquinho pra vocês como que foi essa semana, né? Eu abri um delivery, gente, né? Eu já trabalho com doces, né? Vendendo na rua, mas aí eu comecei a postar nas redes sociais, né? Fazer isso muito. Eu fazia isso no começo, mas eu não tinha muito resultado. Mas o Senhor me deu essa direção de novo, de ficar postando, sabe, gente, minhas coisas nas redes sociais. Então, pessoal, graças a Deus tá dando certo, tem vendido, né? Eu tenho vendido bastante, o suficiente, né? Assim, eu sei que tudo no começo, né, é uma... Né, gente, tudo no começo é um desafio, né? Então, a gente tem que começar para saber como que vai ser, né, pessoal? Então, tem sido satisfatório para mim, né? Essa semana eu trabalhei bastante. Aí, gente, eu já tava querendo ir na cidade, tirar um descanso, pessoal, tirar um dia pra mim, passear um pouco. Como vocês sabem que eu gosto de fazer, né? Eu fiz isso ontem, já tava planejando há tempo. Aí eu fui, gente, lá na cidade, fui a Campos, né? Não sei se vocês sabem onde é, gente. Eu já postei vídeo aqui, né? Mostrando pra vocês onde é que é. E eu fui, né? Passei, fui com a minha cunhada, com a minha irmã, né? Combinei com elas de me encontrar lá, né? Só que aí, gente, foi muito corrido, porque daqui até lá é mais ou menos 3 horas. Eu já saí daqui 9 horas da manhã. E eu até tive intenção de gravar um vlogzinho pra vocês, mas foi muito corrido, assim, então não deu pra gravar. Se eu gravasse, gente, seria uma coisa, assim, muito apressada. Então eu não queria que fosse assim, né? Eu queria que fosse uma coisa leve. Então, pessoal, é isso, né? Por isso que eu tô meio afastada daqui, porque essa semana, né, eu trabalhei bastante. E enfim, né? Claro que entre um tempo e outro eu poderia vir aqui gravar pra vocês, mas, né? É bom a gente fazer as coisas, né, pessoal? Com leveza, né? Com paciência e, né? Estar presente ali, né? Não ali na correria e tal. Então, gente, hoje eu vou gravar um devocionalzinho, né? Aqui no canal pra vocês. Pessoal, hoje eu vou falar de Mateus. Ai, gente, queria falar que foi bom, né? Foi bom meu passeio ontem. A gente almoçou juntas, né? Eu, minha irmã, minha cunhada. A gente andou pelas lojas, né? Como eu costumo... Eu gosto de fazer isso, andar pelas lojas, nem que seja... comprei alguma coisinha, né? Mas, às vezes, pra mim nem precisa comprar nada, assim, só de passear, gente. Já pra mim é uma terapia, né? Então foi muito bom o dia de ontem, apesar de ter sido corrido, né? A próxima vez eu pretendo ir, mas ir mais cedo, né? Dar um jeito de mais cedo, né, gente? Que eu tive que deixar minha mãe com uma pessoa. Então, mas eu tenho que sair mais cedo daqui pra poder ter mais tempo lá, né? Fazer isso com mais calma, né? Mas aí é tudo, a gente vai aprendendo, né, pessoal? É tudo um aprendizado. Aí, gente, hoje eu queria compartilhar com vocês, gente. Nós terminamos João, né? Terminamos o livrinho de João, lá de 3º João. Então, gente, hoje eu queria falar das bem-aventuranças. Fala aqui em Mateus, né? Fala aqui em Mateus, capítulo... Eu falei que eu ia ler Efésios, gente, mas ainda tô vendo o livro que eu vou ler, né? Mas esses dias na igreja a gente teve essa palavra que o pastor tá falando pra gente sobre as bem-aventuranças, né? E é uma coisa muito importante, né, na nossa vida. Então eu vou ler pra vocês. É Mateus 5, fala, é o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Tá em Mateus 5. Então, gente, o pastor tá dando, né, pra gente as bem-aventuranças e eu achei importante compartilhar aqui com vocês também. Gente, eu tava pensando uma coisa agora de manhã, né, antes de começar o devocional. Tava pedindo a Deus direção, né, do que falar aqui. Eu tava pensando, pessoal, a gente, né, que gosta da palavra de Deus, né, que tem sede da palavra de Deus, né,
eu penso assim, uma coisa que eu tenho visto como experiência na minha vida a gente não pode esperar, gente, só a palavra do pastor da igreja, né? A gente tem que ler a Bíblia em casa. Por quê? Porque, pessoal, claro que lá ele explica da forma dele, né? Diferente, você pega a visão de uma maneira diferente, graças a Deus. Mas, pessoal, ali às vezes o pastor vai falar, né, um versículo ou outro, vai, né, ler um trecho ou outro. Mas não dá, gente, tempo de a gente ler bastante como a gente lê em casa, né? A gente pega para ler, às vezes, um capítulo inteiro em casa, né? Conhecer a Bíblia mais a fundo, assim, né? A palavra de Deus mesmo, pra gente praticar, né, pessoal? Então, eu tenho sentido essa experiência, pessoal. Depois que eu comecei a ler a Bíblia em casa, eu aprendi muitas coisas, como lá em Pedro a gente aprendeu, né? Muitas coisas importantes, né? Sobre a obediência, sobre o que praticar, né? Pra gente ganhar salvação, né? Sobre praticar quem não viu o devocional, gente, sobre praticar né? Como tratar nossos irmãos, pessoal. Como a gente praticar caridade, né? Ser uma pessoa caridosa, né? E falou muito sobre a língua, gente, as palavras que a gente fala, a gente tem que pensar muito sobre a língua, né? O que falar para as pessoas, porque a palavra, ela é morte e vida, né, pessoal? Então, com a língua a gente pode matar o nosso irmão, né? Uma palavra que a gente vai falar para o nosso irmão, a gente tem que pensar, né? Respirar. Tem uma palavra de Deus que fala, seja tardio para falar. Ai, gente, agora eu esqueci. É uma coisa assim, gente. Esqueci agora, gente. Depois eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui, gente, onde é que tá. Eu vou falar pra vocês. Espera aí. Então, pessoal, eu fui lá ver lá no Google, né, onde falava. Agora eu esqueci onde fala, que eu esqueço as coisas muito rápido, gente. Mas a Bíblia fala, gente, que a gente tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Então, gente, isso quer dizer que a gente tem que pensar, né, respirar, pensar um tempo, né, gente? 1, 2, 3, contar às vezes. Antes de falar alguma coisa pro nosso irmão, né? Mesmo que seja quando a gente é ofendido. A gente não tem que ofender de volta, né, pessoal? A gente tem que saber fazer a nossa parte, né? Claro que sempre a gente vai lembrar disso? Não, às vezes a gente vai se distrair, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né, gente? Tudo é o costume, né? Ali é o ritmo, né? O costume, a gente vai se acostumando a praticar, né? E a gente vai aprendendo, né, pessoal? Tudo é ali como um músculo, né? Você tem que ir praticando para ele se fortalecer. Então, toda palavra a gente tem que ir praticando pra gente, ela ir se firmando dentro da gente, a gente aprender realmente a praticar, né? Então, gente, lá a gente aprendeu sobre a palavra, né? Sobre a caridade, essas coisas, como temos que tratar nossos irmãos, que todos são nossos irmãos, né? E entre outras coisas, né, pessoal? Então, gente, hoje eu vou falar aqui, vou ler em Mateus, né? Eu acho importante a gente aprender isso aqui, é uma palavra forte. Fala assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Aí no 3 fala assim, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, gente, o pastor estava falando que os pobres de espírito são as pessoas que choram, né? Que choram. E às vezes, gente, a gente chora e a gente é tido como uma pessoa fraca. E nós não somos fracos, gente, quando a gente chora. Principalmente quando a gente chora para Jesus. Porque aí que o Senhor dá força a gente, sabe? Que Ele vê que a gente tá chorando na presença dEle, sabe, pessoal? E Ele tá enchendo a gente da graça dEle, da misericórdia.
Então aqui fala, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, olha, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Viu, pessoal? É mais ou menos como fala lá em João, né? Que quando a gente for perseguido, a gente não fazer mal por mal, né, gente? A gente tem que perdoar. A gente tem que entregar para Deus, né? Para Deus fazer justiça, pra gente nunca fazer justiça com as próprias mãos, pessoal, né? Porque aqui fala que nós seremos bem-aventurados, gente. Então, se a gente fizer as coisas com as nossas próprias mãos, tratar mal por mal, né? O Senhor, Ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, você não está cumprindo a minha palavra, então você está fazendo a sua vontade, né? Então vou deixar você, né? Porque também você vai pagar pelas suas atitudes, né? Assim, porque o Senhor fala, né? Não fazer mal por mal. E tudo entregar nas minhas mãos. Lá em João, se eu não me engano, né? Em João fala. Então, pessoal, tá tudo de acordo com, sabe? Quando a gente começa a ler a Bíblia, né? E a entender, né? Com a mente, assim, com o entendimento, a gente vai vendo que tudo tá de acordo. Uma coisa tá de acordo com outra. Pra gente ser salvo, gente, é a obediência, né? A gente tem que praticar a obediência. E pra gente aprender a obediência, a gente tem que aprender a Bíblia, né? Que aqui tá a palavra. Aqui tá a palavra de salvação. Não tem como a gente ser salvo se a gente não aprender o que está escrito aqui, né? Os mandamentos do Senhor. Então, a gente vai vendo que uma coisa está de acordo com a outra, né? E às vezes a gente aprende um versículo, mas a gente não aprende outro, né? A gente pratica uma coisa, mas a gente não pratica outra. Então não adianta, a gente tem que ir lendo, né, os livros para a gente aprender, né? Como que é a mente do Senhor, gente, como que Ele quer que a gente seja, né, aqui na Terra, para que a gente possa alcançar a nossa maior herança, né, nossa maior coisa mais preciosa da nossa vida, que é a nossa salvação, né. E aí, gente, foi esse devocionalzinho. Agora eu vou ler o livrinho aqui do Resgate, né, um trechinho, uma paginazinha aqui, um trechinho, né, do Resgate. Então, gente, deixe seu curtir pra mim se vocês gostarem, né, desse devocional, né? E agora eu vou entrar um pouquinho no livrinho Resgate, né? Gente, o Resgate é pra quem tá afastado, né? Eu tô fazendo essa leiturinha aqui, né, com vocês, para que a gente possa aprender, né, mais sobre a palavra de Deus. A pessoa que tá afastada dos caminhos do Senhor, quer voltar, a gente tá sem força. Esse livro, gente, ele nos dá muita força para voltar. E mostra pra gente que o Senhor nos ama, independente de qualquer coisa que a gente já tenha feito, né? É só a gente se voltar pra Ele, que Ele se volta pra gente de novo, né? Então, pessoal, fala assim, sobre a dor da separação de Deus. Uma das piores dores que o ser humano pode sentir é a dor da separação. Podemos ter uma ideia disso quando vemos o sofrimento de uma mãe que teve o filho separado de seus braços, pela morte. Não fomos feitos para passar por isso, pois Deus criou o homem para ser eterno. A morte não existia antes do pecado. Dói separar-se de um ente querido, porque no fundo percebemos que não deveria ser assim. Se a dor de se separar de um filho já é terrível, imagine a dor que um filho pequeno sente ao ter de viver longe da sua mãe
ou de seu pai por eles terem se separado. A criança depende de seus pais e tê-los por perto traz segurança. Ainda que ela não demonstre sofrimento por fora, o que se passa dentro dela é um tormento. Insegurança, medo e ansiedade por não saber o que esperar do futuro. Por mais angustiante que seja a sensação de viver afastado de quem se ama, essas dores não se comparam à dor de alguém que viveu com Deus e não vive mais. É triste, torturante e desesperador viver separado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viver com um buraco vazio dentro de si. Somente quem está longe dele pode descrever tal situação. Você tem vivido isso? Sabe que estou falando. E se já é horrível viver separado de Deus neste mundo, muito pior é passar a eternidade longe dele. Se a pessoa vive com Deus, nem a morte a separa dele. Ai, gente, muito forte, né? Pelo contrário, a morte apenas une os dois ainda mais. Mas quando a pessoa vive sem Deus, passa por duas mortes e ambas a afastam dele eternamente. A primeira morte é a separação da alma e do corpo, como a que todos teremos que enfrentar. Já a segunda morte é a separação da alma e de Deus. Vou ler aqui mais um trechinho, gente, para ver se explica um pouquinho sobre isso. Assim, ó. Fala aqui, ó, no capítulo em Apocalipse. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Tá vendo, gente? É a segunda morte. O lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem que quer, né, gente? Quem que quer ir pro lago de fogo? Esse dia eu acho que eu vi um pastor falando que lá o Senhor, ele não vai ouvir nosso choro, né? Chamando por ele. Ele não vai ouvir. Se a gente for pra lá, gente, vai ser lá a eternidade, né? Lá acabou, gente, acabou. Depois da morte acabou, né? O Senhor não vai ouvir. Ele não vai ouvir mais a gente. A gente pode estar com a dor que for, ele não vai ouvir mais, acabou. Nem o Senhor, nem Deus vai poder tirar a gente de lá, gente. Né? Então, ó, lá dentro, e se for, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tá em Apocalipse 20, 14 e 15, se você quiser ler lá, gente. Né? Você vai entender mais um pouco. Então, gente, eu vou parar por aqui. Gente, voltei aqui pra me despedir. O celular descarregou, né? Como sempre, a pessoa esquece de botar o celular pra carregar. Esqueci de colocar o celular pra carregar à noite, né? Gente, tudo de bom, tá? Fiquem todos com Deus. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Tudo de bom. Que o Senhor abençoe o nosso dia, né? Que seja um dia abençoado. Temos paz dentro do nosso coração, né, pessoal? O Senhor esteja presente na nossa vida, que é a coisa mais importante, né? Na nossa vida. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus e tchau.